Eu até falo para o meu time, né, muitas vezes, quando a gente celebra e fecha um projeto, na verdade não está fechando, a gente está iniciando um projeto. Porque os equipamentos, no fundo, têm uma série de funcionalidades e tal, mas para que o cliente tenha o retorno do investimento que ele fez, é muito como você instalou aquilo, como você ajuda o cliente a tirar proveito do investimento que ele fez, né? Toda essa mudança que está acontecendo com relação a novas demandas de inteligência artificial, automaticamente está trazendo um novo modelo de arquitetura. A arquitetura de rede, como a gente conhecia, acesso, edge, core, não vai existir mais. Porque hoje os data centers estão distribuídos, as aplicações, então não tem mais aquela correlação, cada vez mais um acesso full mesh. A dor de você colocar para o lado de fora, externalizar dados confidenciais, é uma dor que está ficando bastante crítica nas empresas, seja pequenas, médias ou grandes, porque no momento que você vai pegar qualquer uma dessas aplicações de IA e você pega os teus dados e submete para fazer uma avaliação deles, ou até uma comparação com outras empresas, os teus dados foram embora. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pod DWCast. Hoje a gente vai ter o prazer de bater um papo com pessoas que eu já conheço há quase 3 décadas. Não estou querendo entregar a minha idade, mas é inevitável a gente não falar de uma jornada bastante longa, que a gente já se relaciona, transacionando, fazendo negócios entre pessoas, entre empresas. Hoje a Digital Work tem o prazer de receber 2 pessoas muito importantes na Cisco Brasil. A gente está recebendo aqui o Marco Sena e a gente está recebendo o Marcelo Errold. O Marco Sena tem a responsabilidade por vendas, né, não só Brasil, mas Latam. E o Marcelo Errold é o responsável pela área de canais na Cisco Brasil. Sejam muito bem-vindos, muito prazer enorme estar com você aqui, Marco. Obrigado você por receber a gente. Como você falou, a gente já se conhece faz muito tempo, né? Quase 3 décadas. Né? Quase. Aí você está falando pela sua idade, mas o escritório, quantas vezes eu visitei vocês, mas olha, primeira vez no escritório aqui, já tinha ouvido falar que tá bonito, mas não é bonito, ele é simplesmente maravilhoso, parabéns. Obrigado, obrigado. É sempre um prazer muito grande a gente receber um elogio de uma pessoa que a gente tem tanto carinho e admiração. Realmente, a gente se conhece há 27, 28 anos. Os seus cabelos ficaram brancos, os meus ainda estão resistindo um pouco isso. Tem uma técnica para isso, é simples. Obrigado pela tua presença, Marcelo. É um prazer estar aqui com a gente. A gente sabe do teu esforço aí em desenvolver a Digital Work nessa longa jornada aí da Digital Work junto com a Cisco. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E é uma jornada, mas nessa jornada tenho o prazer de trabalhar com empresas que a gente gosta, confia e, além disso, com amigos. Então, só, só elogios, Marcos. Estar Obrigado. junto nessa jornada com vocês, acompanhando todo esse desenvolvimento e da maneira com que vocês vêm crescendo com a Cisco. A gente tem um retorno, né? A gente trabalhou com a Cisco lá no começo dos anos 2000. Em algum momento a gente se desconectou. Eu falo que a relação parceiro de negócios e fabricante, ela às vezes ela é pendular. Às vezes a gente está bem perto, às vezes está um pouquinho mais longe, mas a gente tem uma retomada ali um pouco antes da pandemia e o bacana é o desenvolvimento consistente, né? Crescimento quarter a quarter. Eu gosto muito do trabalho estruturado onde a gente não cresce de uma vez, porque de repente para manter aquele crescimento é muito difícil. Então nosso trabalho ali de crescimento quarter a quarter, trimestre, semestre, ano, conseguindo entregar não só o resultado nos números, no financeiro, mas nas certificações, no desenvolvimento de negócios, na parceria, na interconexão entre os nossos profissionais com os da Cisco. Acho que a gente vem fazendo um bom trabalho, né, Marco, em relação a isso. Não, sem dúvida. Você vê que, acho que a Cisco e a DW tem muitas coisas em comum, né. Por exemplo, você falou de crescimento, a gente fala muito dentro da Cisco de crescimento sustentável, exatamente isso que você comentou. Não adianta crescer muito um trimestre, cair no outro, a gente precisa crescer e cada vez subindo mais o patamar, né. E a gente fez isso, e acho que a nossa parceria só tem se fortalecido, como você sabe, a Cisco não vem direto, tá. E como é que a gente vai conseguir atender o Brasil inteiro? Então a gente faz um esforço, claro, junto com vocês, estar junto aos clientes finais, mas canais é a nossa vida, não tem como a gente conseguir escalar. E a outra que eu acho que o DNA da Cisco e da DW é muito importante, porque eu até falo para o meu time, né, muitas vezes, quando a gente celebra e fecha um projeto, na verdade não está fechando, a gente está iniciando um projeto.
Porque os equipamentos, no fundo, têm uma série de funcionalidades e tal, mas para que o cliente tenha o retorno do investimento que ele fez, é muito como você instalou aquilo, como você ajuda o cliente a tirar proveito do investimento que ele fez, né. Para isso precisa uma camada de serviço, um conhecimento muito grande para que ele tenha esse retorno, porque caixa por caixa qualquer um pode vender. Então, acho que é aí que dá muita liga, né, da maneira que vocês cuidam do cliente, não só na pré-venda, mas depois todo o acompanhamento de pós-venda. A gente hoje, tive com vários clientes aqui no evento que a gente está fazendo junto e o feedback dos clientes é geral, sabe. São parceiros de longa data, são clientes de longa data que mostra isso, uma parceria, porque realmente estão satisfeitos, né. E olha, por mais que a gente tenha crescido, a gente tem muito espaço para continuar crescendo. É, eu não tenho. Permita até complementar um pouco o Marco Senna falou, porque eu comecei a trabalhar com vocês na área de canais. Na época do Senna, eu estava em engenharia. O Senna estava nessa cadeira. Era diretor de canais, você vê? Só aí, tá vendo? E isso vale para a rotação, né, É, e é bom conhecer os 2 lados, a gente aprende, né. E o que eu acho interessante da Digital Work, que para mim é clave, é o DNA de vocês. É um DNA que a Cisco não tinha no seu portfólio de parcerias. Então, vocês realmente vieram como canal agregar em muitas coisas diferentes, a entrar num mercado diferente, a trazer novos clientes para estarem conhecendo um pouco mais da Cisco. Como que a Cisco consegue ajudá-los nessa jornada de inteligência artificial, principalmente agora, toda a parte de segurança. Então, acho que essa parceria nossa acabou virando um casamento, porque a gente também trouxe muitas soluções que vieram agregar no portfólio da Digital Work. Então, acho que esse é o grande diferencial. E outro ponto, a Cisco esse ano fez uma mudança total no seu programa de parcerias. E vocês, em apenas 3, 4 meses, que a gente lançou agora esse ano, já se destacaram em 3 das categorias. Então, realmente, para ver o investimento que a gente está fazendo em conjunto, o foco e todo o trabalho que vocês fazem, para mim, que é um grande diferencial em adoção das tecnologias junto aos clientes, que é o que a Cisco busca muito hoje no mercado. Eu falo que o alinhamento entre a Digital e a Cisco é o que faz com que a gente acelere os negócios mais rápido, mas mais do que isso, aonde a gente entregue com qualidade os produtos e as tecnologias da Cisco no cliente final. Sim. Pegando até esse gancho, né, falando de IA, eh, a gente sabe que agora é um tema que exige uma nova visão, né, principalmente na arquitetura de infraestrutura, né. O que que muda para a Cisco no tema redes, seguranças e data center, né, com a chegada de IA, né? O que que o cliente da Cisco e da Digital Work, eh, tem que se desafiar ou mais do que isso, ele tem que se antenar para que a gente, consiga levar o melhor do portfólio da Cisco para os clientes nossos em conjunto? Sim, uma ótima pergunta. É, primeiro, a Cisco, como todos conhecem, sempre uma empresa de conectividade, de segurança, de colaboração em todas as tecnologias. Nos últimos 4, 5 anos, ela está se transformando mais uma vez por causa da jornada da inteligência artificial. Isso quer dizer que, em termos do que a gente conhecia o router no passado, um switch no passado, isso está se transformando. Hoje o switch tem NPU e DPU. Hoje você tem o Security Router com processadores com capacidade de terabits, de 100 terabits por segundo. Quer dizer, então tem uma nova era, uma nova linha de soluções para realmente garantir essa portabilidade, essa sustentabilidade das aplicações da inteligência artificial. Então, primeira coisa é toda essa mudança que está acontecendo com relação a novas demandas de inteligência artificial, automaticamente está trazendo um novo modelo de arquitetura. Arquitetura de rede, como a gente conhecia, acesso, edge, core, não vai existir mais. Porque hoje os data centers estão distribuídos, as aplicações, então não tem mais aquela correlação, cada vez mais um acesso full mesh. Outro ponto importante, hoje o acesso ubíquo, você tem acesso a qualquer lugar, a qualquer hora, não tem mais aquele home office ou anywhere office, hoje é qualquer lugar mesmo, na prática. Então, considerando essa nova, as aplicações que cada vez estão demandando um tempo mais rápido de resposta, necessitando uma maior disponibilidade e o mais importante, segurança, isso realmente que cada vez mais os clientes têm que começar a olhar e a pensar aonde investir, qual é a infraestrutura que eu preciso começar hoje para garantir a realmente rodar uma aplicação de inteligência artificial. O que que eu preciso ter na minha infraestrutura? O que que é uma segurança para a inteligência artificial?
Como que é você garantir segurança no ambiente de inteligência artificial num data center? Né, que você precisa a nível de kernel da aplicação, que o tempo de resposta tem que ser rápido, não é um firewall. Sem necessidade de um firewall não vai resolver, vai virar um E gargalo. e não adianta, a gente em alguns momentos, né, Marco, a gente esquece, mas o dado vai trafegar na rede, Vai. né, seja na saída, seja na volta. E um ponto que eu acho muito legal da Cisco, foi porque a Cisco olhou a Splunk de uma forma muito antecipada, já olhando as aplicações que iriam chegar em inteligência artificial, né. Quando eu a leitura que eu tenho na aquisição da Splunk pela Cisco, é porque ela já via essa parte de observability, ela já olhava isso com um pouco mais de cuidado e chegou muito rápido, né. Exato, exato. Não, a questão da Splunk ela foi super importante, porque tem a questão do tratamento de dados, né. É. Então, por exemplo, é a solução mais reconhecida de mercado para fraude. Você fala de negócios ali, né, como, por exemplo, o mercado financeiro, né, ele detecta fraude, né, então tem um retorno imediato, né, e claro, você tem que ter uma capacidade de tratamento de dados. Mas, falando de AI, assim, eu vejo que a AI, como toda revolução, né, tecnológica, traz oportunidades e tem riscos associados, né. Primeiro, não adianta ir contra, né, ele traz N benefícios, né, Uhum. agilidade, hoje, uma coisa que seria impensável, né, as empresas hoje, usando alguns softwares disponíveis, conseguem desenvolver aplicações para seu uso, né, aumenta a produtividade, muito rápido você consegue tratar dados. Agora, como você falou, tem alguns cuidados que você tem que tomar. Claro. Eh, Você falou, precisa de uma rede para transportar esses dados. Antes de aí o que acontece, né, simplificando, né, tem uma requisição e aí vem a resposta, requisição, uma resposta. A partir do momento que você tem vários agentes, né, de AI, eh conversando entre si, tomando decisões entre si, de novo, já o fluxo de rede ele é contínuo, tá, e você precisa de ter, resposta rápida, sobre ele. Outra coisa, né, a Cisco já tinha, né, incorporando cada vez mais AI até nos seus próprios produtos. Nesse momento aqui, seguramente tem alguma câmera, por exemplo, um dispositivo monitorando a gente, guardando nossa imagem em algum lugar. Se nesse momento, né, essa câmera começar a mandar dados para algum outro lugar que não é onde ela costuma mandar, a gente consegue aprender o padrão de tráfego desse dispositivo e você começar a desviar, você nem sabe, porque hoje em dia não dá para ter tempo. Você nem sabe exatamente que tipo de Acontece. ataque você já pode isolar aquele elemento. Eu, como marca, eu tenho um perfil de tráfego como usuário, eu não sei qual é, mas eu tenho. Se o meu perfil muda, eu já posso isolar uma aplicação. Então, a gente já vem usando cada vez mais AI. Por outro lado, que, né, para os clientes também, assim, tirar o lado de segurança e o lado de rede, ele não consegue mais se desvincular. Seguramente, quem está nos ouvindo aqui, tem uma política, por exemplo, de identidade, que o usuário pode acessar o quê, correto? Que aplicação, quem pode se conectar. Na hora que a gente fala de aplicações, né, que estão hoje desenvolvidas com AI, estão acessando o quê? Dados confidenciais. Eu lembro que quando teve, talvez, uma grande onda tecnológica, a revolução que teve um pouquinho atrás, foi a nuvem. E se usou muito aquele termo de Shadow IT e tal, que era rodando um monte de aplicações na nuvem que Claro. a gente não conhecia. Está acontecendo agora com AI. E perigo, porque pode estar acessando alguns dados importantes, teu financeiro, dados confidenciais, que até legislação cuidando disso. E quem está controlando isso? Então hoje a gente fala que esses agentes têm que ser tratados com o mesmo nível de segurança e identidade que nem um usuário final, tá? É. E eu acho que dá para a gente conversar, tem uma série de segurança que a gente pode conversar sobre isso, mas eu acho que tem um papel nosso, seja da Digital Work, seja da Cisco como fabricante. A gente precisa trabalhar juntos com os clientes e ajudá-los, né, nesse caminho, porque está todo mundo fazendo um monte de coisa. Eu costumo dizer assim, tem uma série de iniciativas e talvez tenha poucas terminativas, porque as empresas começam a tentar fazer iniciativas, você vê que muitas vezes várias empresas estão empurrando o uso de AI, agora umas estão dando um passo atrás, até porque o custo começa a explodir, o custo da tokenização. Então a gente precisa compartilhar também, as experiências que a gente tem visto com os usuários E para ajudar eles nessa jornada, diria, né. e sabe o feedback que é legal da Digital Work dá para vocês? O que que a gente teve aqui hoje um momento de manhã com clientes, agora à noite a gente tem um outro momento com clientes. Qual que é o feedback que o cliente está trazendo para nós, né? Isso é legal. Cada fabricante está trazendo temas de inteligência artificial de forma isolada. Qual que é o pedido deles? Digital Work, vocês como integrador de solução, me ajudem a Claro, encapsular e ó, trazer uma estratégia de inteligência artificial unificada? claro. Porque assim, a dor de você colocar para o lado de fora, externalizar dados confidenciais, é uma dor que está ficando bastante crítica nas empresas, seja pequenas, médias ou grandes, porque no momento que você vai pegar qualquer uma dessas aplicações de IA,
e você pega os teus dados e submete para fazer uma avaliação deles, ou até uma comparação com outras empresas, os teus dados foram embora. Eles se tornaram públicos, algo que por muitos e muitos anos a gente tomou muito cuidado com os dados, né? É um fato. Então, eu acho que agora a rede tem um papel fundamental na camada de inteligência artificial para poder segurar essa saída desgovernada ou esse envio de informações privadas para o mundo público que a gente não sabe como vão ser tratados no futuro, né? Correto. Sim, Pelo menos eu penso que isso é um tema muito, muito importante, né, Marcelo? correto, correto. Mas gostaria de fazer um parênteses, até pegando um pouco do gancho do Senna e respondendo a pergunta. Primeiro, quando olha a parte de inteligência artificial, sempre eu quebro em 3 pilares. Primeiro pilar é a Cisco já vem utilizando a inteligência artificial há mais de 5 anos em todas as soluções. Por que que eu falo isso? Hoje, para configurar um roteador, é linguagem natural. Então, se falar que habilitar porta tal, fazer isso, colocar segurança. Então, é uma maneira muito simples. Então, já está embarcado. Hoje, solução de WebEx da Cisco, fazer tradução para online, mais de 100 idiomas, fazer resumo de reunião. Então, primeira coisa é como a gente vem embarcando em tudo, como sendo de exemplo aqui na parte de segurança. Segundo pilar, na parte de data center. Então, tem soluções específicas que são para alguns tipos de clientes grandes que vão ter o seu próprio data center privado, ou vão usar até soluções interconectadas com terceiros, mas para garantir principalmente segurança dos workloads na era da inteligência artificial, que requer toda uma particularidade específica para esses workloads. E solução de data center hoje, como eu estava comentando aqui, no início, a Cisco fez um lançamento de full stack de data center hoje, de todas as soluções para você ter um data center realmente AI ready, ou AI pod, a gente fala. E o terceiro, que eu acho que é o que vem para a maioria dos nossos clientes, é realmente inteligência artificial. Como que ele faz para se preparar agora para entender o que a inteligência artificial vai influenciar na rede dele? Quais são as soluções, quais as aplicações, quais os ISVs hoje que estão desenvolvendo as aplicações? Porque quando a gente vê as principais pesquisas, a Cisco até tem uma que é AI Readiness, né? Que ela faz anualmente. A última do ano passado vai fazer, tá correndo uma próxima mês que vem, agora aqui de 2026, que é para ver realmente como que o cliente está, qual o nível de cliente que está preparado, que está preocupado e que está se preparando. Então a gente vê que nesse montante, eu acho que daí tem um papel fundamental da Digital Work realmente de ajudar a gente a entender o momento do cliente e para que nós possamos juntos, dependendo do momento do cliente, a necessidade real do cliente, começar a prepará-lo, e não é uma mudança de 100%. É uma mudança É uma é jornada. uma jornada, É uma jornada. realmente uma jornada É. de acesso, segurança, muitas vezes de práticas e políticas internas da própria empresa. E a Cisco, junto com isso, para essa jornada, só complementando, ela lançou várias aplicações. Não vou entrar em detalhe, mas AI Defense, IQ, Cisco Cloud Control. Cisco Cloud Control, por exemplo, é um negócio fenomenal, que é para... Imagine que é uma ferramenta que ele vai falar com os AIs, agentes de cada solução que está na rede do cliente. E os agentes vão se conversar e vão fazer o monitoramento da rede total do cliente. Ou a parte do Cisco IQ. Todos os clientes que você vender serviços têm acesso sem custo ao IQ. O que é o IQ? Ele pega todos os dispositivos da rede, baseado no nosso histórico, em tudo que a Cisco publica, com talos de vulnerabilidade, e ele fala o que cada dispositivo que tem qualquer versão tem vulnerabilidade, tem que cuidar com esse problema, até isso aqui já está aí, isso é isso, para que o cliente realmente comece a ter uma vida usando IA, para ter uma visibilidade do seu ambiente como um todo, para se preparar para essa jornada. E sabe um tema que eu acho legal? É assim, toda empresa muito competente no seu portfólio, e a Cisco é muito competente no seu portfólio, né? Isso é inquestionável. Ela comunica de forma muito reativa o seu portfólio, né? Esse é um tema que a gente já discutiu muito sobre isso, que é assim, a pressão da Cisco sobre os seus parceiros de negócio, eu percebo que mostrem-o nos portfólio, né? Eu percebo que clientes globais conseguem usar melhor o portfólio
da Cisco do que clientes locais, né? E às vezes os globais que estão aqui não usam todas as tecnologias que a Cisco tem. E a Cisco tem um portfólio gigantesco, né? Qual é a mensagem que a gente dá para quem está assistindo a gente sobre como a gente prepara uma fundação de uma forma estruturada para que os clientes consigam utilizar o melhor do portfólio da Cisco, que ele é extenso, gente. O portfólio da Cisco é muito além do roteador, do access point, enfim, né? Principalmente uma camada extensa de aplicações, extensa de softwares, né? Segurança, observability, tem tanta coisa legal. Marco, Sim. e aí? Como que a gente mostra esse portfólio para o cliente de uma forma que o cliente olha e fala assim: poxa, nem eu conhecia. A Digital Work conhece, mas também não consegue levar ele todo sozinho. Eu acho que isso é um trabalho juntos, né? Acho que é. E primeiro a gente tem que se comunicar melhor. Obrigado novamente pelo podcast, né, pra gente poder conversar, né, também com os clientes. Como você falou, acho que primeiro é entender, ao invés de falar de produto, a tendência muitas vezes dos técnicos, a gente começar a falar de produto, né, e antes de falar, é entender. Vamos entender a necessidade do cliente, né, e dependendo da necessidade do cliente, vamos levar como você mesmo falou, uma solução para o cliente, não levar produtos isolados, porque ele não quer produtos isolados, senão ele tem que ser um integrador, né. A gente É. tem que entender o que ele necessita, usar a nossa experiência até como fabricante. A gente tem clientes muitas vezes do mesmo tamanho, da mesma indústria, por que não também, até por ser, temos que ser, né, experts, né, nas nossas soluções e levar, olha, clientes do seu tamanho, da mesma indústria, usam essa solução, que esse benefício faz sentido para você. Então, cada vez mais levar uma solução é de negócios e não produtos isolados, tá? Como você falou também, né, e gostei muito da palavra fundação. A gente fala, né, a rede muito é uma fundação, é como uma casa, né? Se você faz uma boa fundação, depois você pode construir vários andares em cima e não vai ter que reinvestir na tua fundação. É a mesma coisa, rede é fundamental. E cada vez mais, quando a gente fala rede, segurança, antigamente se falava de maneira totalmente isolada. Acho que não existe redes mais sem segurança, né, e Uhum. segurança sem rede, né. Sem gerenciamento, observabilidade. Exato, né. Então, você cada vez mais, tem que entender, né, mais que resolver problemas, o que hoje a gente consegue te prover é insights antes dos problemas ocorrerem, onde estão teus gargalos, onde estão potenciais vulnerabilidades, antes que existam, né. E se a gente Proativamente. pensar, por exemplo, aqui no teu próprio escritório, tem uma solução completa, você tem elementos de colaboração, videoconferência, a gente tem, soluções aí também na área de data center, então tem uma solução completa. Então a gente realmente tem que sair, de onde a gente talvez seja mais conhecido, de alguns produtos pontuais, né, Claro. entender e levar a solução. Para isso, de novo, né, a Digital Work também tem muita competência em relação a isso, tem que nos ajudar a amplificar, porque a gente precisa também dos nossos parceiros para amplificar, essa mensagem. Eu gosto muito do slogan, só um minutinho, Marcelo, desculpa te interromper, mas assim, eu gosto muito do slogan que a Digital Work usa com bastante frequência. Nós cuidamos da sua TI para você cuidar do seu negócio. Boa, Né? exata Deixa a gente cuidar da sua TI, cuida do teu core business exatamente aí, né? isso. E só roubar uma fala dele e passo para o Erhard, que é o que ele falou. A gente colocou hoje soluções muito mais simples de gerenciar que antigamente, configurações complicadas. Hoje a gente acabou de lançar uma solução que se gerencia da mesma maneira que você está conversando com o ChatGPT, com o Claude, sabe? A rede te dá todo o diagnóstico do problema e a solução, e se você quiser, ele te põe assim: "Quer que eu resolva para você?" Você põe e ele resolve, né. O Errol pode falar até mais sobre isso. É. Eu quero comentar, só aproveitando o gancho que também da tua pergunta, imagina o life cycle, né? Eu acredito que hoje em dia é um negócio que a gente está aprendendo a fazer melhor, até principalmente com o novo Cisco 360, que é a certificação da Cisco, que o mercado vai começar a conhecer, isso que está tendo muito divulgação até para os clientes finais, que é o pilar de adoção. E a adoção é muito mais do que simplesmente chegar lá, instalar e liberar. Tu tem a parte da instalação, tem a parte da adoção, mas tudo começa, como o Marcos falou, conhecer muito o mercado. Então, o que a Cisco está começando a fazer agora, eu achei interessante, que é pegar por vertical. Por exemplo, como que um varejista vai realmente utilizar a inteligência artificial? Qual que é a infra padrão de um varejista? De uma loja de farmácias, né? Qual que é o padrão de uma farmácia, de fato? Então, pegar todas essas práticas para que a gente entenda o negócio de fato, aí que vem o papel fundamental da Digital Work, entendendo, junto com essas guias que a Cisco tem por cada uma das verticais, entendendo para realmente poder extrair ao máximo da solução. Claro. Porque eu sou angustiado, muitas vezes eu vejo o cliente vai e testa, na hora de comprar, o cliente testa tudo em laboratório.
que nem antigamente vendia telefonia IP, né? Testava tudo e colocava aplicação. No final do dia comprava E e não usa. usava o alô. Você sabe Porque que esse tema, eu vou até pedir para o pessoal aí colocar no nosso bate-papo um slide do life cycle, porque eu acho que muita gente não sabe. E assim, esse é um tema que olha, eu acho que a primeira empresa que falou desse life cycle para Digital Work foi a Cisco, eu diria que perto de 10 anos atrás, aonde no meio do ciclo do projeto, você faz a adoção. Adoção. Porque quantas aplicações a Cisco É isso. entrega, às vezes sem custo, Sem custo. e o cliente não usa Sem esse. custo. Por isso que é muito Exato. importante que o papel consultivo da Digital Work Exato. de entregar a adoção das aplicações, e volto a dizer, algumas delas, elas estão aí sem custo. É isso, é isso. E quando eu falo com visito muito cliente, e principalmente quando eu falo com executivos e clientes, a primeira coisa que eles me pedem é: "Me ajuda a tomar 100% do benefício de investimento que eu já fiz". E é pura verdade, É. porque às vezes na tendência, quando a gente está fazendo um upgrade, alguma coisa assim, a gente coloca o básico para funcionar, para depois, né, fazer aquelas funções mais avançadas, mas aí a correria do dia a dia, a bola de neve. Então por isso que é fundamental a gente continuar com esse life cycle. A gente vai colocar aí o slide mesmo para o pessoal ver. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho super legal. Primeiro eu falei de preparando a fundação, né? Segurança desde o início, né? Quando a gente está falando de preparar a fundação, segurança desde o início, e com toda essa fala tua sobre um processo de mudança e transformação que a rede tomou de importância nos negócios, né? Nas empresas, principalmente. essencial. Como que a gente consegue falar de segurança desde o início, junto com a base da fundação, para que a gente consiga pegar um tema que eu tenho certeza que quem está nos escutando vai adorar, que a gente está preservando o investimento do cliente a longo prazo, Sei. né? Como a gente faz isso direito, para daqui 2, 3, 5 anos, o cliente fala assim: ó, agora eu vi, lá atrás eles tiveram cuidado de trazer uma base muito bem feita, e hoje eu consigo tomar proveito desse portfólio segurança mais rede juntos, porque eu sei que esse é um tema importante para a Cisco nesse Claro. momento, segurança mais rede. Esse é um papo a 1 hora, mas É. deixa eu Gente, vocês não têm ideia o como esse pessoal é duro, para não falar que ele dá bronca e puxa minha orelha 24/7 sobre Marcos, a Digital Work precisa levar segurança e rede, gente. Então, vamos conversar, vamos externalizar essa conversa. quando vai falar de segurança e eu tenho um amor especial ali por segurança, porque eu tive o prazer de o primeiro Pix no Brasil em 98, 97 fui eu que instalei, eu não estava nem na Cisco ainda, pra você ver como Pix, A gente combinou de entregar a idade, mas, por favor, eu não sou. era jovem aprendiz. Eu não sei nem quem como. Era jovem aprendiz. E por que que eu estou comentando dessa maneira, né? Imagina que se você comparar hoje a Cisco com os principais vendors de segurança, os vendors de segurança vendem caixinha de segurança. Firewall. Firewall, fabricante A, fabricante B e tal, são reconhecidos. Ou é o hardware, ou tem solução SSE na nuvem, como as a Services, que a gente também tem o Firewall, tem. O que a Cisco vem desenvolvendo há realmente 5 para 6 anos é o que a gente chama, vai falar em português, né, mas é a segurança fundida na rede. Porque a Cisco fala, conforme está evoluindo a necessidade de banda, processamento e tudo mais, não existe mais a possibilidade de você hoje ter uma infraestrutura, deixar uma caixinha só no gargalo da tua rede. Não tem, não vai escalar isso, não é escalável. Então o que a Cisco vem fazendo? Ela vem desenvolvendo toda essa linha de solução e, por exemplo, dando o exemplo dos processadores. A Cisco hoje desenvolveu um processador Silicon, que é o Silicon One da Cisco, que eu comentei agora há pouco, capacidade de mais de 100 terabits por segundo de processamento programável. Então, tem vários modelos, tamanhos. Então, hoje, o switch da Cisco, por exemplo, para o ambiente corporativo, ele vem com um NPU, que é o processador normal, ele está vendo com DPU, que é a capacidade de programável e processamento. Então, por exemplo, hoje, pensando olhando lá na frente, essas soluções já são pós-quantum computing ready. Ou seja, o hardware já está preparando para algo que a gente está escutando muito hoje de quantum e não tem nenhuma aplicação prática hoje de quantum.
O hardware já está preparado. Então é isso que a Cisco está fazendo em termos, encurtando um pouco de preservação do investimento. O hardware que nós temos para vender hoje é um hardware realmente dando switch, ou os security router, são os routers de nova geração, equipamentos para atender a necessidade do cliente hoje, equipamentos programáveis e com já uma escalabilidade gigantesca. E o mais importante, essas novas linhas, muitas vezes os clientes olham a Cisco ainda como uma empresa de hardware. A Cisco não é mais uma empresa de hardware, mais de 60% do faturamento da Cisco mundial já é software e serviço. Uhum. Né? E quando a gente fala dessas novas linhas de hardware, software, o hardware, você consegue carregar o software de maneiras diferenciadas em camadas, fazendo com que o cliente compre hoje o que ele realmente necessita desse hardware, mas ele está pronto para o futuro. Pegando o gancho de É, e depois ele é totalmente quer mais segurança, tem outra camada, daí ele consegue fazer a evolução. Isso vale para todas as linhas. E outro ponto de preservação de investimento que o cliente consegue hoje fazer usando o hardware que ele tem hoje, sem fazer muita mudança, seria toda a parte as cloud offers, principalmente na parte de segurança. São mais de 30 cloud offers que vão desde a proteção do usuário, que ele pode fazer hoje a aquisição como uma suíte de segurança que contempla todas as necessidades que ele tem. Ou seja, mesmo tendo um hardware mais antigo de um outro fabricante, ele conseguiria já conseguir ter um nível mínimo de segurança pensando Você sabe que tem um no futuro. feedback bem bacana para vocês. A gente tem um cliente em comum que a gente atende, nós com vocês, né? Que ele fez um projeto onde ele tirou segurança de rede. Ele fez um projeto de segurança, um projeto de rede cobrou separado. Comprou da Digital Work a camada de rede e comprou de um outro parceiro a camada de segurança. E ele, passados 6 meses, ele me chamou para um bate-papo e eu achei muito legal que ele falou assim, cara, eu preciso te contar uma coisa. Meu par lá no México fez um projeto unificado com a Cisco. E aí? Eu tomei uma dura do meu chefe. Cara, lá nos Estados Unidos, uma empresa americana, me deu uma puta dura. Por quê? Porque o projeto ficou 40% mais barato no México, com a Cisco. Na hora que eu comprei o projeto integrado, ficou mais barato lá do que quando eu comprei ele separado aqui. Então, assim, às vezes, a impressão que pode dar é que Cisco é mais caro. O que eu tô tentando explicar nesse momento é, juntos, a chance de ficar mais barato é muito maior do que as pessoas pensam. Ótimo ponto. Falei de quantas cloud offers? Mais de 30. Hoje, as mais de 30 cloud offers, a gente comercializa em 3 suítes. Proteção do usuário, proteção da cloud, proteção de brechas. Por exemplo, falando do usuário, que mais atende o público os nossos clientes de proteção dos seus usuários, independente de quantos usuários tenha. Imagina que hoje ele está comprando Firewall, ele está comprando IDS, IPS, ele está comprando várias soluções de fabricantes diferentes. Se você pegar, como nós já fizemos, combinar uma suíte dessa da Cisco, que vem, no momento que ele comprou, a suíte vem completa com todos os serviços, 19 soluções, versus comprar soluções de vendedores diferentes, ele vai pagar quase o dobro do que seria. Essa é a otimização. Isso que ele faz, ele tem muito mais, vai de fazer realmente a adoção de tudo aquilo que está sendo. Exato. adquirido. E como você falou, Marco, além do lado também que, claro, né, quando você leva uma solução inteira, a gente consegue ser mais agressivo, Claro. né? Isso é natural, né, na área de vendas, né? A complexidade para o cliente gerenciar isso. A gente vê, a maioria dos clientes, essa é a verdade, tem vários fabricantes, cada um com as suas consoles diferentes, gerenciando diversas consoles, e é muito complicado gerenciar tudo isso, porque tem uma série de alarmes que é natural que se gere, mas quais são realmente os alarmes relevantes que você tem por atenção? Se você não tiver isso de maneira consolidada, até te ranqueando só quais são aqueles alertas que realmente você tem que pôr atenção, você pode estar se distraindo em uma vulnerabilidade, em um alerta que não é tão crítico, né? E deixando passar outras coisas mais críticas, né?